E se Deus quiser, com certeza você vai voltar outras vezes, porque isso aqui é a criançada, os adolescentes, os adultos, os marmanjos como eu vão adorar. E vamos trazer o Caio Braga para a parada. Ai, cadê ele? Ele já chegou? Ele tá por aí? Tá chegando. A tecnologia é maravilhosa, gente. Bem, como num passe de mágica, a gente está aqui agora com o criador da criatura, que é o Piripaque, mas o seu criador é o Caio Braga. E aí, Caio, como você está, velho? Boa noite. Tô bem. Tô ótimo. Agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui, né? O prazer e a alegria é toda nossa, né? Porque eu sou fã do que você faz, né? Do seu trabalho. E eu estava louco, no início, quando a gente teve a ideia de fazer esse podcast, você foi uma das primeiras pessoas que eu contatei e disse, bicho, a gente vai fazer um podcast, eu gostaria que você estivesse lá. E hoje você está aqui, isso me deixa muito feliz. É um objetivo alcançado e, assim, a gente vai tirar algumas dúvidas, né, sobre o Palhaço Piripaque, né, e sobre a criação dele, né. Quando foi que você chegou a pensar em elaborar esse personagem? Olha, eu comecei a experimentar o palhaço lá na escola de circo em 2012, né? E até então era uma coisa que era um hobby para mim. Eu passei 7 anos assim estudando palhaço como um hobby, não via muito como um trabalho, né? Mas depois, com 17 anos, quando eu acabei saindo de casa, como a maioria dos brasileiros, dos latinos, a gente tem famílias desestruturadas muitas vezes, e eu acabei saindo de casa com 17 anos e por uma questão de necessidade mesmo, comecei a apresentar na rua, fiz os primeiros semáforos, né, que muitos malabaristas vão para o semáforo no começo, que é uma forma de praticar o que a gente aprendeu de malabares. E o semáforo ele me limitava muito, porque é 1 minuto só, você pode ser atropelado, tem muito risco, tem gente que fecha o vidro na sua cara, às vezes não quer ver, ou acha que você vai pedir um dinheiro e muitas vezes o artista que está ali, ele não está só pelo dinheiro, o que ele quer é um bom dia, é um boa tarde, é um sorriso. E então eu fui me sentindo limitado nesse semáforo e eu parei de fazer semáforo uma época e comecei a pensar que o que eu queria tinha que durar mais tempo. 1 minuto era muito pouco, eu queria cena de 5, 10 minutos e fui aumentando isso. Hoje eu tenho meu espetáculo de quase 1 hora de duração. E o primeiro lugar que eu fui experimentar depois do semáforo foi na praia de Santos. Lá tem vários quiosques na praia, feito aqui em Boa Viagem, e a galera fica lá comendo nas mesas, muita família com criança também. E aí comecei a apresentar nas mesas, eu comecei a fazer mais fogo. Eu cuspia fogo, eu fazia de noite, porque como eu ainda não era um palhaço muito experiente, eu não tinha uma forma de chamar a atenção. Então o fogo era uma forma de segurar, de prender ali a atenção das pessoas, né? Porque é uma coisa arriscada. Então comecei com fogo, cuspia fogo no show, brincava. E o palhaço sempre foi uma coisa que me ajudou muito. Porque você chegar com fogo, um cara estranho, um cabeludo, assim que nem eu, chegar com fogo num bar, num quiosque de praia, mete medo, mas se você chega com aquele nariz vermelho, as pessoas abrem o coração pra te ver de outra forma. Você assim, é uma figura exótica, né? Você, Caio, depois do Palhaço Piripaque, você já pensou ou já criou algum outro personagem? Não, mas eu até estava comentando com a sua esposa aqui, na nossa conversa anterior, que eu estou pensando num outro personagem que, assim, existem tipos diferentes de palhaço. E existe um palhaço que é o Bufão, que é um palhaço que, diferente do palhaço em si, o palhaço ele vai para o caminho sublime, lúdico, e o Bufão vai para o caminho do grotesco. O Bufão geralmente demonstra uma deformidade ou de caráter ou física, né? E eu, com a vinda da pandemia e tudo que a gente passou nesse período, eu sinto vontade, às vezes, de rir de uma coisa mais séria que está acontecendo, e trazer mais críticas. O Bufão ele está mais ligado à figura do bobo da corte, que podia rir do rei, podia cutucar a ferida de uma autoridade. E eu estou criando um outro personagem agora, eu já pensei até num nome para ele, que seria o Bufão Anteontem. Anteontem? Porque assim, o Bufão ele ri da tragédia, e toda piada no fundo tem um pouco de tragédia, porque a piada, o erro para o palhaço é um presente. Porque ali, através do erro, de você
criar uma expectativa e fazer errado que a galera ri. E o bufão, ele ri do erro da autoridade, ele ri do erro do rei, do político, da polícia, entendeu? A política sempre foi um prato cheio para o comediante, né? Total. Você se considera comediante? Ah, me considero. Eu estudo muita comédia também. Eu sou um grande fã dos comediantes do nosso país, de outros países. Um grande fã da comédia, né? E a comédia, ela é extremamente difícil. É tudo calculado, é matemática pura. É ritmo. Às vezes eu faço uma piada que dá certo num lugar e não dá certo em outro. Pela diferença cultural do povo. Às vezes pelo ritmo da piada, porque eu não tive um time bom. Então, eu amo, assim, estudar comédia. É um estudo difícil, que tem que ser todo dia. Às vezes até aquela piada que dá muito certo, num dia ela dá errado e você... Assim, dependendo do momento e do público, né, presente. A música, ela é feita em compassos, né? Então, tem o tempo. Você falou do time da piada. Eu acho isso muito interessante. Porque tem pessoas, por exemplo, eu não sei contar uma piada. Tem pessoas que contam uma piada e aquela piada, por mais batida que seja, fica engraçada com aquela pessoa contando, né? Porque esse contador de piada ele tem o time exato de contar a piada, né? Porque quando você não tem o time, a piada fica grotesca. Esse time que você estuda é uma coisa natural? Ah, eu estudo bastante. O palhaço, ele estuda o time, por exemplo, eu falo que tem 3 tempos da piada. O tempo, se a piada funciona uma vez, você causa um riso. Se ela funciona pela segunda vez, você arremata ela, ela causa uma risada. Se você arremata ela pela terceira vez, ela causa uma gargalhada. E o que o palhaço busca é uma gargalhada, porque no circo o show tem que ser pra cima, o show tem que ser animado. E eu quero essa risada o mais alto possível, né? Então o que eu busco pela gargalhada do público. A gargalhada, no caso, é o êxtase. É o êxtase. É o palhaço. E Caio, assim, você sempre, desde quando você começou a estudar a história da arte, né, circense, porque a gente percebeu que o palhaço piripaque é muito culto, né? Não que os outros palhaços também não sejam, mas você demonstrou uma cultura vasta aqui em termos da arte circense, da cultura em geral, né? Você começou a estudar essa arte desde quando? Desde 2012, né? Eu estudei num lugar que era uma ocupação cultural chamada Vila do Teatro, que foi ocupada por 3 grupos de arte. Um era de dança, outro era de teatro de rua e outro era de circo, que era o grupo Os Pantanas, o grupo Trupe Olho da Rua, que era de teatro de rua, e uma companhia de dança. Aí eu comecei a fazer aula de teatro de rua, que são técnicas diferentes do que apresentar no teatro de palco, né? Porque o teatro de rua ele estuda a triangulação, ele estuda muito puxado para comédia, porque o drama na rua ele não chama atenção. A pessoa que está passando por você e às vezes não esperava ter uma atração ali, ela não para se não for engraçado. Se for dramático e tal, igual a novela, ninguém vai querer ver o cara chorando na rua. Vai querer ver o cara fazendo... A rua é um fazendo rotativo, né? Às vezes o cara passa, se interessou, dá uma parada ali, senão ele segue adiante. E o que prende é a comédia. E o que prende é uma comédia bem feita. Sim. Né? Esse contato diretamente com o público, assim, orgânico, aquela coisa visceral, se você não tiver uma coisa que realmente prenda a atenção, você perde o tempo ali. O cara que vai passando ali, o transeunte, ele não vai parar para te assistir, não é isso? E quando você chega num ambiente que isso não acontece, quando você tá fazendo seu espetáculo ali na rua, mas as pessoas estão passando e não estão parando. Você tem algum artifício para fazer com que as pessoas parem? Já aconteceu muito. Existe uma técnica no teatro de rua e no circo de rua que é convocatória, que é uma técnica para convocar público, para você chegar num lugar que só tem 3 pessoas te assistindo e conseguir fazer com que essas 3 virem 300. E aí, o que tem que ser feito? Geralmente alguma coisa para o público gritar, para o público aplaudir. Eu brinco que eu preciso de 10 crianças para começar o show. Se tem 10 crianças, já dá para começar. E aí não dá para começar com só 10. Imagina só 10 pessoas te assistindo. Então eu pego essas 10 que eu tenho e faço assim, vamos combinar uma coisa? Eu quero chamar mais gente, o pessoal tá lá embaixo, mas para eles escutarem e para eles virem para cá assistir o palhaço, vocês me ajudam?
Aí primeiro eu já ganho esse público ali, os 10. Ganhei esses 10, eu falo, então vamos lá, quando eu jogar esse negócio pro alto, a gente dá um grito. E aí eu faço um truque simples, porque eu também não posso queimar o repertório que eu trouxe do espetáculo, então eu não posso fazer um truque que eu vou fazer durante o show, senão eu vou ter que repetir. Então eu levo uma outra coisa, por exemplo, uma técnica de convocatória é uma bolinha de ping-pong, você coloca ela na boca, você cospe ela pra cima. E aí ela voa uns 4, 5 metros para cima, o público grita e você pega com a boca de novo. É uma besteira, mas o público quer ver o palhaço fazendo essa besteira e isso faz eles gritarem mais ainda, essa empolgação, porque quem já viu uma pessoa tentando cuspir uma bolinha de ping-pong a 4 metros de altura? Então se torna interessante. Interessante, você está dizendo que para tudo existe uma técnica, existe um estudo. Quer dizer, não é uma coisa feita intuitivamente. Pode até ser, mas existe um estudo para que essa coisa aconteça, né? Sim. Agora, antes do Palhaço Piripaque, quem era Caio Braga? Olha, eu sempre trabalhei com a minha mãe desde os 7, 8 anos de idade, numa banca de jornal que ela tinha. Minha mãe é comerciante, meu pai é enfermeiro. E eu sempre ajudei a minha mãe, né? E eu acho que dali também já me deu algumas técnicas para ser palhaço, para saber vender, para saber se comunicar, porque o comerciante tem que saber se comunicar, né? Tem que saber também segurar o cliente ali, prender um pouco a atenção dele, né? Ganhar o cliente. E eu sempre trabalhei ali com ela. Aí uma época, quando eu comecei no circo com 16 anos, eu estava ali já num curso técnico de automação industrial. Eu sempre gostei dessa parte de engenharia. E eu acho que isso tem tudo a ver com o palhaço, porque o palhaço, essas bugigangas, é uma engenharia, né? Todo artista de circo, ele precisa saber construir os materiais que ele trabalha, porque eu posso estar viajando e um material que eu trabalho quebra. E como que eu vou usar ele se eu não estou longe de casa? Então eu tenho que saber consertar no meio do caminho. Então todo artista de circo, ele sabe um pouco de engenharia também, né? Essa engenharia da construção dos seus próprios artifícios para chamar a atenção do seu público, não é isso que você está falando? Mas assim, completando ainda essa pergunta sua de quem que era Caio Braga antes do circo, eu era um jovem meio sem perspectiva, aluno, de vida, porque eu vim da periferia de São Paulo. Eu trabalhava nessa época com 17 anos, na época de alistamento, que é uma época que falta emprego para o homem. Ninguém quer empregar um cara jovem em época de alistamento, que eu acho um absurdo isso, que atrapalha na nossa juventude, no começo logo do nosso trabalho ali, né? E atrapalha esse ano. E aí foi um ano que eu trabalhava de garçom. Eu lembro que eu entrei num restaurante uma vez, assim, aí conversei, falei a verdade, falei que estava nessa época de alistamento, mas que eu queria muito aquele trabalho. Eles falaram que iam me contratar, só que fizeram assinar um contrato de 3 meses de trabalho provisório para depois assinar o contrato mesmo fixo. Que nada, era tudo mentira. Eles me usaram por 3 meses, de caso pensado, depois me demitiram, porque era mais fácil não pagar direitos trabalhistas para mim do que ficar comigo nessa época que eu estava precisando. E aí eu comecei a ir para o semáforo, eu comecei a ir para a rua, apresentar na rua. Mas já com o Palhaço Piripaque? Mais como malabarista depois que foi entrando o palhaço, né? Mas assim, eu ia trabalhar em quiosque de praia, passava 12 horas de trabalho como garçom a noite inteira, das 6 da noite às 6 da manhã. Tinha que ficar acordado a noite toda em pé com aquela bandeja e tal para ganhar R$40, R$50. No semáforo eu faço esse dinheiro em 3 horas, passei a fazer em menos, 2 horas. Então assim, podem falar o que for, podem marginalizar o meu trabalho, mas é isso, a rua também é o meu sustento, essa marginalização, esse abandono do que eu sofri do sistema, da sociedade como um todo, que às vezes não me deu oportunidade. Eu criei essa oportunidade na rua, de modo informal mesmo. Você usou a sua falta de oportunidade para criar o seu personagem que hoje lhe sustenta, né? Claro. E o Palhaço Piripaque hoje é o seu carro-chefe, né? É o que lhe traz o pão para a mesa, para sua mesa, é o que traz o pagamento do teu aluguel no final do mês. E, assim, o que foi que mudou depois que você percebeu que com o Palhaço Piripaque você podia fazer disso a sua profissão, o seu sustento? Eu acho que o que mudou
Eu acho que até para eu vir aqui morar pro Recife me trouxe mais segurança, né? Eu só passei a ter segurança financeira e emocional depois que eu entendi que não ia mais me faltar o pão, né? Eu acho que isso é o principal, assim, que eu nunca imaginei que um trabalho marginalizado na rua fosse me trazer isso. E hoje eu tenho essa segurança. Eu falo que se hoje eu ficasse incapaz de apresentar por qualquer motivo, Deus me livre, mas se eu ficasse numa cadeira de roda, eu ainda ia conseguir me manter do circo. Porque se eu não conseguisse fazer, eu ia sentado, eu ia ensinar para alguém fazer, eu ia dirigir, eu ia dar aula, eu ia, sabe, de alguma forma, assim, é para sempre. A cultura, ela se torna um sustento para sempre, depois que você segue nela, assim, né? Você é um artista que a gente percebe que é versátil, né? Você é muito versátil. Você, além de criar o personagem Piripaque, o palhaço Piripaque, você também aprendeu o malabarismo, né? O equilibrismo, né? Tudo isso foi depois do palhaço Piripaque ou foi tudo ao mesmo tempo? Quando a gente participa de uma escola de circo, de um curso de circo, o curso de circo ele é muito plural, né? Porque que é o circo? Quando você fala essa palavra, na cabeça das pessoas, cada um imagina uma coisa. Tem gente que vai lembrar do trapezista, tem gente que vai lembrar do Globo da Morte, dos motoqueiros, do mágico. Então o palhaço, ele é o personagem que junta todos os personagens do circo. Inclusive, não sei se você sabe, mas dentro da lona, o artista que mais ganha, mais fatura, o salário maior é o do palhaço. Porque para saber rir do universo todo do circo, ele tem que saber um pouquinho de cada técnica. E numa escola de circo, pelo menos o meu professor, o Sidney, ele obrigava todos os alunos a fazerem tudo. Por exemplo, tinha um aluno que tinha labirintite, ele não podia fazer a cambalhota, porque roda e deixa tonto e faz passar mal quem tem labirintite, né? Que tem um desequilíbrio no corpo. Então, o aluno, ele via que passava mal, aí beleza, esse aluno não vai fazer a cambalhota, mas ele vai jogar malabares, eu vou fazer ele andar na perna de pau, ele tem que tentar tudo. Você está dizendo que todo palhaço passa por todas essas fases, também faz trapézio, o palhaço faz trapézio? Faz também. Eu não tive muita experiência com trapézio, porque existem dois tipos de trapézio no circo. O trapézio fixo, que é um trapézio parado, e o trapézio de voo, que é aquele que todo mundo conhece que balança, que joga de um lado para o outro. Só que esse trapézio de voo tem que ter uma mega estrutura de rede, de proteção e tal, para conseguir começar a treinar ele. E um preparo físico nos braços, tem que ter força. E já o trapézio parado é mais fácil, era o que tinha mais na aula que eu fiz. Trapézio parado, lira, que é tipo um círculo de ferro que você se pendura nele. Eu fiz tecido, eu fiz um pouquinho de tudo no circo, né? Mas o que me encantava mais era o palhaço. O palhaço, além de palhaço, claro, ele também é um comediante nato, né? Um ator, por excelência, porque para fazer tudo aquilo ele tem que ser ator, né? Agora, em que circunstâncias, em que músicos inspiradores assim, você se inspirou para criar o Palhaço Piripaque? Olha, teve um cara que foi assim, o dia, eu já tinha assistido outros palhaços quando era criança no circo, tudo, mas nesse dia foi o dia que eu sonhei em ser palhaço pela primeira vez. Foi o João Paulo, eu até esqueci agora o nome de palhaço dele, mas era uma apresentação dessa escola de circo que eu estava entrando. Eu fazia teatro de rua, não fazia circo. E aí a turma de circo foi fazer a primeira apresentação dessa escola. E a apresentação era assim, era uma fileira de pessoas, uma do lado da outra, fazendo uma fila, olhando para frente, e uma fila de colchões de acrobacia. Aí ia aluno por aluno fazendo cambalhota, fazendo acrobacias no colchão. E tinha um palhaço na fila. Esse palhaço, quando ele ia entrar para fazer acrobacia, era o salto do leão, que é um salto que você faz. Aqui no Nordeste fazem muito ele dentro de aqueles aros de bicicleta com fogo, dão aquele salto, se chama salto do leão. E aí todo mundo estava fazendo o salto do leão. O palhaço foi saltar na vez dele e fez que não conseguia. E tinha umas 500 pessoas assistindo. Eu estava na plateia e aí ele fez, eu não consigo. E aí todo mundo, você consegue! Você consegue e tal. E aí nessa hora ele se empolgava com o grito do público, ele começava a crescer aquela energia nele. E eu lembro até hoje, ele rasgava a camisa que ele tava, rasgava mesmo. Superman.
e por baixo ele tava com um maiô ridículo, dividido assim, metade rosa-choque e metade azul, eu lembro até hoje. E aí aquela roupa ridícula, eu dei muita risada com aquilo, e aí ele ia saltar, só que, é claro, ele saltava muito bem, por sinal, mas fazendo caretas e tal, e aí foi muito engraçado. E aí eu sonhei ser palhaço vendo esse cara a primeira vez, porque eu pensei, cara, que fantástico, eu quero isso, eu quero... Foi a primeira vez que eu lembro de ter pensado nisso, assim, eu quero ser esse cara, eu quero estar lá. Olha esse incentivo, olha esse apoio que ele ganhou. Você tinha quantos anos nessa época, cara? Eu tinha 17 aí. Ah, já era um adolescente, né? Eu já pensasse em levar o teu personagem para o teatro? Ah, sim, com certeza. Eu acho que o palhaço tem que estar em todo lugar, né? E não é porque eu apresento na rua que eu também não sonho de ter uma estrutura, de ter um camarim, de ter um palco e também de ter pessoas lá que pagaram para estar lá me assistindo, né? Eu gosto de levar o acesso à cultura para as pessoas que às vezes não têm condições de pagar um teatro, mas eu também quero alcançar esse público que tem essa condição de pagar, né? Eu estou perguntando isso porque raramente, cara, a gente vê um palhaço no teatro, né? Que deveria ser comum isso, porque é um espetáculo de comédia como qualquer outro, né? E eu acredito, assim, que seja uma dificuldade imensa, talvez até que será com o incentivo do governo, se a pessoa ir atrás disso. Ah, eu vou. Eu tô nesses 6 anos de carreira, eu tô estudando, sempre estudei desde o começo, produção cultural. Mas assim, existe faculdade de produção cultural, são 4 anos de faculdade. Eu não penso em cursar essa faculdade, mas eu estudo por conta própria, já fiz vários cursos sobre o tema. Eu sou um pouquinho ruim de escrita, assim, né? Eu estudei em escola pública a vida toda, era um pouco ruim de redação, mas eu peço ajuda para amigos, eu pergunto sempre para outros palhaços mais experientes do que eu, como que eu faço, porque esses projetos têm uma linguagem própria de projeto, é uma receitinha de bolo, você tem que escrever naquele molde para passar. Desculpa, as piadas que você conta, é você mesmo que escreve ou você já pega piadas prontas de outros palhaços? Eu pego muita coisa de outros palhaços também, mas eu tento copiar assim do meu jeito, e aí copiando do meu jeito eu mudo muito aquilo que eu vi de primeira, e acaba saindo outra coisa, mas tem coisa que eu crio do zero, né? Tem coisa que eu crio das situações que me acontecem, né? Porque cada erro ali do show é calculado, eu sei o que pode acontecer, eu sei o que a criança vai me atrapalhar para eu arrematar com aquela frase que vai fazer os adultos rirem. Então, tem tudo isso, né? Assim, cara, a gente vê hoje comediantes, essa nova geração de comediantes, stand-up comedy, né? Vou citar alguns aqui que eu não lembro de todos, né? Talvez um dos mais conhecidos seja o Danilo Gentili, né? Ele precisa de um bom texto para funcionar. Tem um rapaz chamado Igor que eu achei muito interessante, que só quando ele olha para a câmera, já é engraçado. Você já chama atenção, entendeu? Um tipo de comediante tipo Danilo, ele precisa de um texto pronto e um texto eficaz para ele poder funcionar. Como é que funciona o Palhaço Piripaca? Ele precisa de um texto ou ele já funciona? Pelo que eu vi, as minhas conclusões, né, que ele, só na maneira dele olhar para a criança ou para o público, né, ele funciona. Mas como é que você vê isso aí? Ah, com certeza funciona. Eu acho que tem que ter os dois, né? Um bom palhaço ele tem que também estudar comédia, porque essa estrutura tem, por exemplo, sarcasmo, ironia, são técnicas da comédia. E a gente usa sarcasmo e ironia no nosso dia a dia, a gente brinca o tempo todo. A risada, não existe nenhum animal que ri, a gente acha que a hiena ri, mas a hiena não ri. O único animal que ri é o ser humano. Quando tem 2 seres humanos reunidos, tem alguém rindo. Então é uma coisa que tem que ser estudada também de como se causa isso. Existem estudos filosóficos, tem um cara que escreveu um livro chamado O Riso, que ele fala de como surgiu o riso, inclusive disso que eu estou falando, que os animais não riem, eu li nesse livro, é um filósofo. O comediante, ele faz o trágico virar cômico, né? Tira da tragédia a sua comédia. Isso aí, com certeza, tem que ter técnica para conseguir esse objetivo. O cara que consegue fazer isso, ele já nasceu com o dom da comédia, ou ele estudou, como você estudou, né? Você falou aí 12 anos, você vem estudando sua arte, né? Agora, quando o comediante consegue esse objetivo, é mais porque ele tem o dom, ele nasceu com esse dom, ou ele estudou muito como você?
Eu acho que é um pouquinho dos dois, né? Tem um carisma. O carisma é uma coisa que não se aprende nem se ensina. Ou você tem carisma ou você não tem. E eu acho que o palhaço, o nariz vermelho, traz um carisma até para quem não tem. Quando você vê um cara pintado, com a roupa colorida, com um nariz vermelho na cara, você enxerga um carisma, você fala, meu, o cara tá... Porque ninguém ali tá fantasiado daquele jeito, só aquele cara tá ali, no meio, falando alguma coisa. Então ele se torna interessante. Só na vestimenta dele e na aparência ele já é, por si só, palhaço. Né? Uhum. Porque nenhuma pessoa no seu senso normal vai vestir uma roupa espalhafatosa, botar uma bola vermelha no lugar do nariz e sair por aí pela rua, né? Caio, foi um prazer imenso, meu irmão, ter aqui você, conhecer um pouco da sua história de vida, né? Do seu trabalho. E eu gostaria que, antes da gente se despedir, você desse as suas redes sociais, os seus contatos, para quem quiser contratar, para quem quiser achar o seu trabalho nas redes sociais, encontrar com mais facilidade. É só pesquisar, pessoal, Palhaço Piripaque. Eu tenho página no Facebook, eu tenho um canal no YouTube, tenho página no Instagram, tudo Palhaço Piripaque. Até TikTok eu tenho também, não mexo muito lá, às vezes eu apareço lá, mas tem também. E é isso, eu moro aqui no Recife, né? Trabalho muito por aqui, pela região aqui do Pernambuco, já fiz trabalhos no sertão também, mas assim, para onde me chamar eu vou. Então você que está me escutando no Brasil, qualquer país aí do mundo, me chame que eu vou, pagando bem que mal tem. E assim, dê o seu contato telefone para o celular, o que você tiver, para a galera entrar em contato com você. O meu celular, o DDD é 13, o número é 988 38 4878. Esse é o meu número do celular, vocês podem me ligar, vocês podem mandar mensagem nesse número que também é o WhatsApp. E é isso, eu faço todo tipo de evento, minha gente. Até velório a gente anima. Caio, antes da gente se despedir, eu quero agradecer mais uma vez a toda a galera que nos ajuda nesse projeto, né, os nossos patrocinadores. Né? Não vou citar o nome de nenhum aqui, até para não correr o risco de esquecer algum. Certo? E pedir mais uma vez para as pessoas que estão nos assistindo, né, se gostou do conteúdo, achou que tem relevância, curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas para que o nosso podcast possa a cada dia crescer um pouco mais, né? E também se inscrever no nosso canal, porque assim o nosso canal vai ter mais relevância para a plataforma, né? E quero pedir mais uma vez a toda a galera que nos acompanha, né? Quem quiser, quem puder fazer um Pix para ajudar o nosso canal, o QR Code está aí na tela e a chave Pix também. A gente agradece de coração, pode ser qualquer valor, 100 mil reais, 100 reais, R$1, não importa. O importante é fazer de coração, entendeu? A gente fica eternamente agradecido. E mais uma vez, eu quero agradecer muito, a minha alegria hoje foi imensa de ter aqui você, Caio Braga, né, o criador do Palhaço Piripaque, que eu admiro muito, né? Eu vi muita coisa sua nas redes sociais, e eu aconselho as pessoas que gostam desse conteúdo, desse tipo de arte, né, a seguir no YouTube, no Instagram, Facebook, TikTok, você disse que está lá, mas não entra muito, mas os seus conteúdos estão lá, né? Não. É o Kawaii, o que tem mais você tem? Kawaii eu não mexo muito não, menos que o TikTok, mas é isso, minha gente, segue aí, acompanhe o trabalho, né? Eu faço um trabalho com muito amor, muito carinho. E mais uma vez, obrigado, Luno, pelo convite. Eu que agradeço. Gente, vale a pena conferir. O cara é espetacular, é um palhaço multifacetado, diferenciado, né? Eu fiquei apaixonado quando vi pela primeira vez, porque era diferente dos palhaços que eu já tinha, que eu gostava, né? Que eu costumava assistir. E assim, a primeira vez que eu vi, eu digo, não, vou levar esse cara para bater um papo, para as pessoas ficarem conhecendo o seu trabalho. E assim, cada dia mais ele poder aparecer para um público maior, porque vale a pena, viu? Não é um artista qualquer, vocês viram aí o conteúdo que o cara tem, não só como artista, mas também a cultura geral que ele tem, viu? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos assistiram até agora. Mais uma vez, compartilhem, comentem, curta, né? Claro, se gosta, se não gostar, comente, fale de mal ou de bem, do jeito que vocês quiserem, fique à vontade para comentar, de acordo com o que você achar do conteúdo, né?
E se inscreva no nosso canal, para assim o nosso canal cada dia passar a ter mais relevância para o algoritmo da plataforma, ok? Até uma próxima, se Deus quiser. E Caio, posso dizer uma? Fique à vontade. No circo, quando a gente vai abençoar, né, a gente diz assim: vida longa ao podcast Pode Tudo. Viva o circo e viva a criançada. Amém. Obrigado, meu irmão.